Bem, o CONIC esse ano se propõe a falar sobre sustentabilidade, né? E aí eu pego um pouco o gancho disso, mas deslocando um pouco essa palavra para o sentido de como é que a gente pode pensar em sustentabilidade falando sobre arte, né? Como é que a arte se torna sustentável nas nossas vidas hoje em dia, como é que ela faz parte das nossas vidas hoje em dia. Que usufruto cada um daqui dessa sala partilha da arte. Essa foi a minha motivação para esse estudo que eu vou falar, que se chama Performance em Espaços Públicos, a partir do mínimo gesto da ação simples, que tem o amparo da FAPESP e eu sou estudante lá da USP. Então, a minha primeira motivação para esse estudo foi perceber, de alguma maneira, uma opinião minha, de que a arte realmente não faria mais tão parte da vida das pessoas de maneira cotidiana, como outrora poderia ter feito. Se a gente pensa na história da arte, vai lá, desde a pedra lascada, a pedra polida, a democracia grega, né? A gente tem exemplos de que as pessoas utilizavam a arte para justamente se reconhecerem enquanto seres humanos, né? Na minha opinião, ela tem a ver com o que nos diferencia dos outros seres, essa questão da criação. E o Matheus Bonfim vai falar no ator-compositor, a questão de como o ser humano apreende a realidade, ou expressa a realidade, se é através do percepto, do intelecto e do afeto. Da maneira que eu entendo, então, não teria a ver só com um raciocínio lógico da realidade, uma expressão lógica da realidade, mas uma coisa que a gente sente que poderia estar nesse campo do invisível e do indizível, mas que não se trata de uma questão metafísica. É algo que é muito palpável. E aí, uma das entrevistas que eu fiz para o estudo, que me chamou bastante a atenção, é de um cara chamado Renato Ferracini, ator do Lume, de teatro, que ele vai dar o exemplo de outra pessoa chamada Leibniz. Ele fala, eu indaguei para ele sobre essas questões do que seria o mínimo gesto, do que seria a ação simples pensada nessas interferências cotidianas, e ele me falou do mar. Quando você olha o mar, quando você ouve o barulho do mar, você identifica mar. Você sabe que é mar. Só que, pensando nessa micropercepção que caminha junto com os fluxos da cidade, a gente não teria só, para produzir esse barulho que chega a gente como mar, a gente tem a água que bate na água, a água que bate no peixe, a água que bate na areia, o vento que bate na areia, e tudo isso chega para a gente como mar. Assim a gente consegue ter uma consciência de todos esses fluxos. Mas numa primeira visita, estaria num plano sensorial que às vezes não consegue dizer ou identificar. Esse estudo vai investir justamente no mínimo para como é que a gente transforma a nossa percepção sobre o cotidiano, né? De repente algo que é corriqueiro, que está sempre passageiro, uma pequena ação que pode ser colhida no próprio cotidiano vai revelar para quem faz parte dele a sua consciência no mundo. Como é que você está se pondo no mundo? E esse fluxo volta novamente. Então seria um estudo qualitativo, e aí trazendo para a questão desses fluxos no espaço público, sobre a utilização do espaço público. Se a arte, no meu entender, é um espaço de fórum, de debate público, como ocorria e hoje para mim não parece ser tão premente, tão partícipe da nossa vida dessa maneira, um lugar que a gente discute, que a gente troca ideia, que a gente se encontra, o espaço público da mesma maneira, para mim, ele tem sido cada vez mais restringido, a experiência tem sido restringida, né? E aí como é que a gente casa essas duas coisas, arte e cotidiano, para que as pessoas se encontrem, como a gente está fazendo aqui, trocando pensamento, refletindo. Parece que o dia a dia não permite muito isso. E aí pensando como é que a gente pode discutir para além de uma questão que os urbanistas já fazem, né? Dessa não apropriação do lugar, desse não lugar, ou do que eu gosto também de trabalhar, pensar na ideia do entrelugar. Seriam vários lugares de passagem, né? Pontos, lugares que servem para ligar pontos, não para permanência, não para habitar. São os famosos exemplos que a gente ouve também de falar das praças sem bancos. A gente já não consegue mais nem parar.
tudo isso, a finalidade seria a troca entre as pessoas. Voltar essa noção do debater sobre o que vê, sobre o que se sente. E aí, esse estudo que é teórico e prático, ele passa primeiro por uma fase de leitura, para tentar cercear algum desses termos que estão sendo forjados, o que é ação simples, o que é mínimo gesto, no espaço público, e pensando, então, como é, se a gente vive um ritmo tão acelerado, que não permite a gente parar, que não permite a gente ver as coisas, o que poderia estar presente nesse cotidiano que acontece tanto quanto o trabalho, tanto quanto o metrô, o que poderia estar presente, não de forma simplesmente ir contra, mas resistir de alguma forma, romper de alguma forma, que para mim seria através não do espetacular, mas aí a pesquisa também tem as suas limitações, não do espetacular, mas do mínimo. Como é que o próprio cotidiano revela para a gente mínimos gestos e ações simples que, se deslocados do contexto, fazem a gente parar para pensar, né? Então, como é que o mínimo e o simples no campo da arte podem atravessar essa complexidade, essa extravagância, esse excesso da vida urbana espetacularizada? A nossa hipótese seria trabalhar então sobre a invisibilidade, a dilatação do tempo, o silêncio, a sugestão simbólica através do corpo e de elementos utilizados em um contexto deslocado. Tudo isso para pensar como é que a gente reincorpora a cidade, como é que a gente volta a habitar esses espaços, volta a promover espaços de encontro. Então começa por essa investigação de diferentes formas de caráter público. A parte prática vai então, resolve então abordar por fazer um experimento prático numa via, que seria esse entrelugar, o lugar de passagem, um espaço que liga a capital, né? Ele não foi feito para, justamente, não foi feito para permanecer, mas ele visa ligar dinheiro de um ponto a outro da cidade. E se algum acidente acontece naquele túnel, então o motoboy não vai conseguir chegar com a encomenda do outro lado, parou momentaneamente esse fluxo da cidade, do dinheiro. Então, primeiro uma via, um patrimônio público e uma instituição pública. Seriam esses 3 experimentos práticos. Tentando investigar diferentes restrições nesses espaços, diferentes formas de restringir o espaço público. Quer seja por um interesse de fato de uma empresa privada, ou a privatização do espaço público sem que isso se manifeste de maneira tão clara através de uma empresa, né? A própria restrição arquitetural que te obriga a fazer certos percursos, e o ser humano vai lá e diz assim: não, eu invento a minha realidade à minha maneira. Então tem um percurso que diz para fazer assim, ou pula, ou cumpre uma diagonal, está sempre se reinventando também nesse espaço restrito. E aí esses lugares foram o túnel Papa João Paulo II, que é ali no Vale do Anhangabaú, o Teatro Municipal como esse totem da arte em São Paulo, e se ele está vivo, se ele não está, quem é que frequenta esses lugares, sempre se perguntando como é que a arte pode fazer cada vez mais parte da vida das pessoas de maneira menos compromissada e mais casual. Estou passando e tanto quanto o meu horário para o trabalho, tem alguma coisa aqui que me faz pensar por alguns instantes. Ou esse debate solitário, né, dessas ilhas que caminham, ou esse debate solitário, ou de repente uma troca, uma interlocução com o artista que está propondo aquela ação. Eu gostei da questão da CPUSP, né? E o CPUSP, que é o centro esportivo lá da USP, que ele só entra quem... Não, se você quiser visitar... É um espaço público que tem um acesso restrito. Então, cada um deles vai revelar uma limitação diferente, né? Quer seja pela presença da Guarda Municipal, quer seja pela presença, pela mediação de um ingresso que chega a R$100, e você tem uma diferença de um espaço enorme que está sendo visto e fotografado todos os dias, e ali do lado tem uma banda, tem algumas bandas que sempre formam uma roda. Então, onde é que a arte está pulsando, para quem ela está fazendo parte, né? E o CPUSP como essa instituição, como você bem frisou,
que tem uma restrição de acesso. É como não público, está quase um não lugar. Ao mesmo tempo que o argumento deles é uma briga também deles dentro da própria universidade. As pessoas usam o espaço público com finalidades privadas. Então, todos aqueles esportistas também contratam os seus serviços e privatizam aquele espaço por algum momento. E aí eu me jogo essa provocação também. Em que medida eu também não estou privatizando o espaço em nome da arte, quando eu escolho pegar temporariamente aquele lugar e me apropriar dele, né? Aí resta saber essas aberturas entre a que fim viemos, né? Onde é que está? Se é um exibicionismo, se é uma mostragem, ou se de fato acontece uma troca nessas ações. E aí esses dois experimentos teriam mais esse caráter mais forte de ações simples e mínimos gestos, com uma longa duração, enquanto o CPUSP seria uma reunião de várias ações simples, de maneira espetacular, criando, aí sim, tendo a finalidade de criar um espetáculo que não está interferindo no cotidiano, sim, pelos ensaios, porque foi um processo de 6 meses, mas ele visa ao final ter uma temporada com público gratuito, mas um horário que é diferente do horário do dia a dia. Querido, você está no tempo. Como metodologia, nós utilizamos protocolo observacional, ou seja, todos os experimentos destinavam um dia inteiro para observação. Primeiro, perceber quais são as dinâmicas sociais desse lugar, o que acontece aqui, quais são as possíveis relações dele, para depois pensar como é que a arte pode estar presente ali, tanto quanto essas coisas. Entrevistas, que fizemos entrevistas com um arquiteto, uma profissional da dança, um grupo de intervenção urbana e performance, e teatro, perdão, e um ator de teatro. Foi o Renato Ferracini do Lume, o grupo Povo em Pé, a Helena Bastos, professora de dança contemporânea, e o Marcelo Maia, que escreveu uma tese chamada Práticas Sensíveis sobre o Espaço Comum. E só o nome também já me chamou bastante, fiquei bastante curioso. Perceber essas dinâmicas sociais, características de cada lugar e esses diferentes caracteres públicos, e propor ações que, através dessa expressividade sutil, se fundem naquele lugar. Se muitas vezes ela tem um quê espetacular nos elementos utilizados, muitas vezes eles passam despercebidos. Então, como resultados preliminares, porque é uma pesquisa em andamento até janeiro, nós buscamos conceituar esses termos, mínimo gesto e ação simples, através da leitura e das entrevistas feitas, para além de uma compreensão que eu já tenho sobre esses termos. Fizemos as entrevistas e realizamos os 3 experimentos práticos. O mapeamento dos artistas ainda está em andamento, que seriam pensar em 2 artistas que, no meu ver, também trabalham sobre essa perspectiva do simples e do mínimo, que seria um exemplo brasileiro, Flávio de Carvalho, e um exemplo internacional, a Marina Abramovic, em que eles pegam uma ação só, uma longa duração no espaço público, e isso permite diferentes fruições, diferentes leituras, e a volta dos encontros entre as pessoas. Esse exemplo não faz parte da pesquisa, mas é um exemplo que eu posso dar. Eu mesmo ficava dentro dessa lixeira com uma roupa branca, com um cordão de gelos pretos, e a performance durava o derretimento do gelo. E era simplesmente habitar aquele lixo durante o derretimento do gelo. Que fruição as pessoas vão ter disso está para além da questão que eu me coloco. E eu acho que o bacana é isso. Assim eu encerro. Aqui são as fontes consultadas: o AG, o Renato Cohen, o Galícia, com os processos do Bob Wilson, a Paula Brenstein-Jack, que traz uma ideia bem interessante de como voltar a reabitar o espaço público, com a ideia de corpografia urbana, né? Como é que a gente cria jogos para romper com essa arquitetura que não permite relação. A Evelyn Furquim, que também reúne vários artigos falando do espaço teatral, a cidade como palco, e o Flávio de Carvalho, através do Moraes. A tua pesquisa é interessante, eu gostaria de ver esse resultado na avaliação desses experimentos, né? Porque depois que vocês
conseguirem analisar toda essa questão de dados, características, etc., aí o experimento e analisar e filmar a reação exatamente. O que acontece com o entorno. Com o entorno quando você faz essa interferência. Né? Eu achei interessante a tua pesquisa. Agora vai dar uma coceirinha, hein? Ficar principalmente embaixo ali do túnel, o antigo buraco do Jânio, que depois eles puseram. E tem uma questão de... buraco do Jânio, de corpos, de fato, né? E a Anhangabaú também é o nome que é Vale dos Mortos. Ele tem uma historicidade que, se hoje em dia ele é um lugar para não permanecer, ali tem muitos corpos. E o seguinte, embaixo passa o rio Anhangabaú, né? E a questão do vale ali era porque choveu, enchia. Os índios já sabiam isso. Aí veio o branco, o que ele fez? Aproveitou todo o fundo de vale, tapou e fez a avenida. Por que a gente tem enchente em São Paulo? É só pensar. Por que ele sempre... né? Porque o fundo de vale está pronto. Você vai lá, canaliza, já é só dar uma alisadinha, está pronto. Interessante que também outra vez que nós estivemos nesse túnel, inclusive o Otávio fez parte desse experimento, um dos performers encontrou um corpo lá dentro da escada e não sabíamos nós se tinha vida ou se tinha morte, e aí volta para essa questão, onde é o lugar de se estar, né? Ali de repente virou um lugar para alguém. Não, tudo bem. Então, parabéns, prossiga com fé e vontade.